Olá, boa tarde. Bem-vindos ao regresso do Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é Tiago Antunes, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, e claro que esta conversa vai andar à volta do plano de desconfinamento da Covid-19. Queria perguntar-lhe por algo pela qual as pessoas estão muito ansiosas e que é suposto ficar pronto esta quarta-feira, que é o plano para as praias. Os portugueses estão ansiosos por marcar férias. O que é possível avançar sobre a época balnear? Bom, esse é, como o Primeiro-Ministro já esclareceu, um dos temas mais difíceis. E as regras de acesso e de fruição das praias é algo em que estamos a trabalhar em conjunto com as autarquias locais. Não tenho ainda novidades a dar a esse respeito. É de facto uma temática mais difícil, porque as praias obviamente não têm uma porta pela qual se possa decidir quem é que entra e quem é que não entra. Em conjugação com as capitanias, em conjugação com as autarquias locais, estamos a trabalhar num conjunto de regras que permitam, desejavelmente, a todos podermos este verão fruir das praias de forma necessariamente diferente daquilo que é habitual. É preciso ter essa Sem consciência. bolas de Berlim e sem gelados, provavelmente. Bom, isso não sei se teremos bolas de Berlim aos lados, mas seguramente teremos mais distanciamento social. E isso, aliás, é um princípio geral, como sabemos, temos que aplicar agora a todas as nossas atividades e vamos ter que aplicar também no verão, quando pudermos regressar às praias. Tem sido repetido, mas eu volto aqui a dizê-lo, enquanto não tivermos vacina, não estaremos de regresso à normalidade. E, portanto, todas as nossas atividades, incluindo as de veraneio, terão de ser feitas com as contingências que decorrem deste vírus. Portanto, haverá regras em concreto, ainda não estou em condições de lhe dar esse detalhe. Mas é possível saber se as praias pequenas vão estar fechadas, por exemplo? Vamos ver, haverá regras, em princípio, distintas para praias pequenas e grandes, porque, obviamente, é muito diferente uma praia com um longo areal, onde as pessoas podem espalhar e onde não há aglomerações, de uma praia pequena, onde é muito mais difícil dificultar essa aglomeração. Eventualmente poderá haver algumas praias onde, não sendo possível fazer esse controle, poderá ter que haver algum fecho. Mas isso não está neste momento ainda determinado. Há várias hipóteses em cima da mesa e essa é uma delas, sendo certo que, obviamente, nas praias pequenas haverá maior dificuldade em fazer cumprir estas regras do que nas praias maiores. Tendo em conta também, no fundo, todas estas contingências que estão a fazer com que as pessoas atrasem a marcação de férias, pode haver alteração nas regras para as empresas de aprovação de férias e de gozo de férias que têm de ser feitas geralmente até uma determinada altura? Ou contam com a flexibilidade das empresas? Contamos, até porque é importante que, se for possível, termos este verão com algum turismo interno, se for possível, isso em função da evolução desta epidemia, é importante que isso ocorra. Para o setor do turismo, que foi um dos setores mais afetados por todo este processo, se pudermos ter alguma atividade que será essencialmente, que sabemos, de turismo interno este ano, isso é importante. E, portanto, é importante que as pessoas possam, idealmente, manter férias no verão para que também possa haver algum estímulo a essa atividade turística nas zonas mais balneares. Agora, tudo, volto a dizer, nós estamos sempre a avaliar, a medir, a avaliar, a reavaliar e, como já foi explicado, todas estas decisões são sempre reavaliáveis e reajustáveis em função da evolução da situação. Estamos muito longe ainda de agosto, mês tipicamente de veraneio. O primeiro caso em Portugal foi há 2 meses. E em 2 meses vejam só tudo o que se passou. E, portanto, estamos ainda bastante longe do verão. Temos que ir acompanhando qualquer resposta definitiva. Eu percebo a curiosidade das pessoas, é natural. Eu também tenho esse anseio pelas férias. Queremos alguma previsibilidade. Claro, mas é de facto difícil ter essa previsibilidade e dar garantias aos portugueses neste momento. A garantia que podemos dar é que estamos a acompanhar, a ajustar as medidas e a fazer aquilo que é possível fazer em cada momento, em função dos dados que temos da comunidade científica, dos técnicos, dos epidemiologistas. E também no plano político, em concertação com os outros atores políticos, temos o cuidado de tomar estas decisões de forma mais ampla e consensual possível, com o envolvimento de todos, o que nos permite também
todos tendo a informação disponível, todos possam avaliar em cada momento o que é certo, o que é que não é certo. Temos aqui um planeamento do desconfinamento para o próximo mês, não temos ainda decisões tomadas para lá de 1 de junho, essas decisões virão com o tempo, mas é preciso avaliar primeiro qual é o reflexo que estas medidas vão ter. E o reflexo só se sente nos números, nas estatísticas, com algum atraso, com um hiato de tempo em relação à tomada das decisões. E, portanto, agora este foi o momento de decidir, este início deste desconfinamento, desta reabertura gradual e progressiva, e agora vamos vendo se essa progressividade está a um ritmo ajustado e, se não estiver, fazemos os acertos que forem necessários. O primeiro dia de desconfinamento deu algumas indicações ou é muito pouco para avaliar? Bom, para já eu acho que, como os portugueses puderam ver, as coisas correram relativamente bem, designadamente o transporte público, era uma das nossas preocupações, é um dos locais onde é mais difícil de assegurar o distanciamento, sobretudo nas horas de ponta, nas horas mais concorridas, onde é mais difícil de assegurar o distanciamento físico. Houve também novidade da obrigatoriedade do uso de máscara, mas as indicações que temos destes primeiros dias são relativamente positivas. Os portugueses, aliás, têm tido um comportamento exemplar. Muito rapidamente incorporaram que para ir ao supermercado é preciso estar à espera, à porta, com o devido distanciamento. Também incorporaram agora, parece-me, muito rapidamente, como houve uma exceção ou outra, mas foi generalizado o cumprimento do uso de máscara nos transportes públicos. E, portanto, os portugueses têm compreendido o que está em causa e têm correspondido àquilo que lhes é pedido. Isso é que é importante que continue a acontecer e, para já, os indicadores que temos destes primeiros dias vão nesse sentido. O reflexo disso ao nível do comportamento da epidemia, ao nível da curva epidemiológica, isso só o vamos ver mais à frente. É esperado algum tipo de causa ou demora nos serviços públicos quando for retomado o atendimento presencial? Bom, por causa dos cancelamentos que aconteceram, entretanto? Nós determinamos a retoma do atendimento presencial por marcação, nesta fase, e, portanto, não haverá aglomerações nos serviços públicos porque o atendimento é feito só por marcação, e estendemos o prazo de alguns documentos para que não haja, justamente com a quebra de validade desses documentos, um acumular depois de recurso aos serviços para revalidar esses documentos. E com essas medidas esperamos evitar uma concentração excessiva ou um avolumar excessivo de atrasos. Porque as pessoas passam a ter tempo para marcar e, se demonstrarem que já fizeram a marcação, esse documento continua a valer. Portanto, se já tiverem uma marcação feita, podem continuar a utilizar certos documentos de identificação, mesmo que já caducados. Eles continuam a ter validade. E, portanto, foram medidas que nós adotámos com vista a evitar, de facto, uma concentração excessiva depois, quando reabrirmos plenamente os serviços públicos para atendimento, não apenas por marcação, para evitar esse acumular de solicitações. O Governo tem legislado muito e com muita pressa. Consequências da pandemia também ao nível legislativo. E já teve de reformular vários decretos. Esta terça-feira nós tivemos aqui na Renascença a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados a acusar o Governo de ter cometido um disparate jurídico no decreto sobre a medição de temperaturas dos trabalhadores pelas empresas, ao não prever o que pode acontecer a um trabalhador que se recusa a ter a temperatura medida. Será mais um decreto que o Governo ainda tem de ajustar? Bom, temos tido uma intervenção legislativa de facto profícua, porque temos procurado sempre corresponder às necessidades e tivemos de facto que ajustar várias medidas. É um facto que ninguém estava à espera nem desta epidemia, nem deste vírus, nem dos efeitos que teve aos mais variados níveis sociais, económicos, etc. Isso tem-nos obrigado praticamente todas as semanas a legislar sobre o assunto, de forma a, acompanhando a situação, ir ajustando o que é necessário. E essa flexibilidade acho que é muito importante ter. Obviamente, no plano legislativo, isso é um bocadinho mais... o ritmo torna-se um bocadinho mais acelerado do que era habitual, mas temos que ter essa flexibilidade. Quanto à questão, concretamente, eu não queria entrar aqui, a que coloca, não queria entrar aqui num debate jurídico, creio que isso não é isso que interessa aos nossos ouvintes. Eu acho que as pessoas percebem que nesta fase de início de desconfinamento, de reabertura gradual de certas atividades económicas, é muito importante que as pessoas tenham confiança para retomar as suas atividades, tenham confiança que podem voltar ao seu local de trabalho. E por isso é que várias empresas, aliás multinacionais, têm nos seus planos, algumas delas multinacionais, têm nos seus planos de contingência para esta fase a medição, sem registro, a medição da temperatura.
são medidas que estão a ser aplicadas em fábricas por toda a Europa. Uma vez que houve dúvidas, suscitadas, aliás, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre essa possibilidade, o que nós dissemos, vamos clarificar por via legislativa para que as pessoas tenham confiança de que não estão nem em perigo elas, nem estão a colocar em perigo os outros e possam sentir-se em condições de voltar ao trabalho. Isso é um aspecto muito importante da retoma gradual da confiança, porque não é só nós legislarmos e determinarmos agora no dia 4 abre isto, no dia 18 abre aquilo, no dia 1 de junho abre aquilo outro. É preciso que as pessoas sintam confiança para voltar ao comércio local, para voltar ao seu posto de trabalho, à sua fábrica. E isso constrói-se também com este tipo de medidas, com o distanciamento físico, os equipamentos de proteção individual, com as máscaras, mas também com essa medida que algumas empresas estão a incluir nos seus planos de reabertura gradual, e nós quisemos dar a confiança de que as pessoas podem saber que nem estão em risco elas, nem estão a colocar em risco aqueles que trabalham à sua volta. Outra questão jurídica, legal, das últimas 24 horas é a questão das máscaras e das viseiras. O Governo decretou que pode ser máscara ou viseira. Tanto a Direção-Geral de Saúde como a Ordem dos Médicos, como o Conselho de Escolas Médicas já vieram dizer que não pode ser uma coisa ou outra, que tem de ser a máscara, a viseira não protege tanto. Vão alterar, confiam que as pessoas seguem as recomendações sanitárias? Vamos ver, há aqui diferentes planos. A Organização Europeia de Controlo e Prevenção das Doenças recentemente veio dizer que podia ser considerada a utilização de máscaras, mas não máscaras cirúrgicas, essas devem ser reservadas aos profissionais de saúde e a quem trabalha nos lares, de máscaras comunitárias ou máscaras sociais em determinados espaços fechados. Em função dessa recomendação, o Governo agora, quando decretou este plano de desconfinamento, tornou obrigatório para certos locais onde há uma maior concentração de pessoas, nas lojas, nas escolas, quando abrirem, nos transportes públicos, nos serviços de atendimento ao público, para esses locais decretou uma obrigatoriedade, que em alguns casos, no caso dos transportes públicos, tem até consequências sancionatórias, punitivas. E, portanto, ao estabelecer essa obrigatoriedade, quisemos deixar às pessoas alguma flexibilidade no tipo de equipamento de proteção que podem utilizar, porque as consequências da não utilização têm, como digo, um efeito sancionatório. Outra coisa é o entendimento da comunidade médica, que veio dizer, entretanto, que considera que a máscara é um meio mais eficaz do que a viseira. Nós não contestamos esse entendimento médico, como é óbvio, nem nos colocamos nesse plano, respeitamos esse entendimento médico. E, portanto, as pessoas, na medida do possível, se puderem utilizar a máscara, que a comunidade médica diz que é mais eficaz do que a viseira, é isso que devem fazer. Agora, naquilo que tem consequências sancionatórias e que determina uma punição, nós quisemos dar alguma abertura às pessoas para recorrer a diferentes tipos de equipamentos sem sujeitarem a uma sanção. E, portanto, vão manter essa abertura? Sim, como digo, são dois planos diferentes. Um é o plano da obrigatoriedade e das sanções, outro é o plano das recomendações da comunidade médica. E, portanto, creio que uma coisa não afeta a outra. E como é que o Governo vai garantir o direito de todos a máscaras? Bom, hoje em dia já começa a existir, e eu creio que existirá cada vez mais, uma disponibilidade de máscaras não só nas farmácias como nas grandes superfícies. E, portanto, esses equipamentos de proteção individual, que durante algum tempo não estavam propriamente disponíveis para aquisição por qualquer pessoa, hoje em dia começa a haver, designadamente máscaras comunitárias. O CITEV, o Centro de Investigação do Têxtil, tem vindo a certificar uma série de máscaras de produção nacional do nosso têxtil. E, portanto, cada vez mais haverá essa disponibilidade. Também tenho a expectativa de que, quando entrar em vigor, muito brevemente, dentro de dias, a lei que aprovámos para baixar o IVA deste tipo de equipamentos, que isso tenha um reflexo no custo final ao consumidor. Eu faço um apelo aos fornecedores, aos industriais, aos comercializadores, para que, de facto, façam refletir essa baixa do IVA no preço final deste tipo de equipamentos, para que as pessoas possam, com maior acessibilidade económica, fornecer-se deste tipo de equipamentos. Mas não está prevista nenhuma distribuição gratuita sem ser nas escolas? Está previsto apenas nas escolas, sim. Relativamente às escolas, como é que o Governo pretende fazer caso as escolas digam que não têm condições para abrir para os alunos do 11º e 12º ano? Bom, relativamente às escolas, ainda esta semana vão chegar às escolas uma série de orientações técnicas precisas sobre a organização do funcionamento do 11º e 12º ano, quando retomar a partir de dia 18 de maio. E no Conselho de Ministros desta quinta-feira iremos também aprovar um diploma que estabelecerá algumas dessas regras para o funcionamento, para a retoma do funcionamento nas escolas quanto a esses 2 anos. O que já foi determinado é que
não haverá, para os pais que não se sintam confiantes que os seus alunos voltem à escola, não haverá faltas. E, portanto, é, no fundo, uma opção de cada família a retoma da presença dos alunos, dos seus filhos, nas atividades presenciais. E haverá uma organização das escolas, estão já em curso processos de desinfecção em conjugação com as Forças Armadas nas escolas, haverá necessariamente distanciamento, apenas um aluno por carteira, haverá a utilização de máscara e haverá um conjunto de cautelas, e o detalhe específico está neste momento ou em breve a chegar às escolas, para se organizarem com tempo também na reorganização dos horários, que vai ser preciso reajustar, e portanto há uma série de acertos e contamos com os diretores dos estabelecimentos escolares, das escolas, dos agrupamentos de escolas, para implementarem todas essas medidas que permitam o funcionamento das escolas, também, novamente, em moldes diferentes daqueles que são habituais, apenas com os alunos do 11º e 12º ano, apenas daquelas 22 disciplinas nucleares que têm exames que são relevantes para o acesso à universidade. Portanto, será sempre um acesso num regime, um retomar num regime de alguma contingência, mas haverá uma série de cautelas e de preocupações para o funcionamento das escolas. Mas já há escolas, como o caso do Liceu Camões em Lisboa, que fizeram um apelo público para que não fosse retomado o 11º e o 12º ano, considerando que seria preferível mudar as regras de acesso ao ensino superior. Não foi possível chegar a um consenso com o ensino superior para essa mudança de regras, e é por isso que os alunos isso seria voltam. sempre disruptivo e causaria sempre injustiças relativas de uns em relação a outros. O que quisemos foi, em relação ao acesso à universidade, que é um momento determinante na vida de um jovem, ser o menos disruptivos possível. E por isso é que a retoma do ensino presencial começa justamente com o 11º e o 12º ano, porque são aqueles anos em que há exames que são relevantes para o acesso ao ensino superior. Alterar o acesso ao ensino superior, dizer que não há exames, que não há aulas, seria provavelmente danoso para muitos destes jovens. E, portanto, queremos, apesar de tudo, neste contexto que é de alguma incerteza, criar a maior normalidade possível num momento que é absolutamente determinante na vida destes jovens. Os jovens que optarem, então, por não ir às aulas, não tendo falta no 12º ano, podem, na mesma, candidatar-se ao ensino superior? Sim, naturalmente. Não tem Claro que nenhuma sim, alteração. não, claro, isso não está fora de questão, que possam candidatar-se ao ensino superior, sim. E poderão ter formas de ensino à distância na mesma. Sim, naturalmente terá que ser visto a forma de compensação. Enfim, terão que estudar por si, naturalmente, para compensar as aulas que não têm. Haverá recurso a mecanismos de ensino à distância, de compensação, e terão de se preparar para os exames, e farão os exames, e com esses exames poderão candidatar-se ao ensino E já superior. começaram a preparar um plano para os exames? Podemos ter imagens, como vimos em alguns países, nomeadamente na Coreia, de exames em grandes espaços ao ar livre. Bom, os exames serão realizados também com o devido distanciamento. Aí é mais fácil, porque todas as escolas têm pavilhões, têm anfiteatros e, portanto, cada escola organizar-se-á, mas seguramente é fácil de garantir que os exames serão realizados com o devido distanciamento, seja em pavilhões desportivos ou não. Isso depende, no fundo, até da organização física de cada escola, mas seguramente será possível aí assegurar o devido distanciamento. Relativamente ao fim do estado de emergência, houve alguns receios por parte até de alguns partidos sobre a possibilidade de alguns apoios às famílias e às empresas terminarem. Há alguma coisa de novo previsto nesta matéria? Bom, nós temos vindo a fazer um levantamento das situações que ficaram a descoberto das várias medidas de proteção e de apoio social que temos vindo a adotar. Como é sabido, nós aprovámos uma série de mecanismos específicos para responder a esta epidemia e à situação social e económica que causou. Mecanismos que não existiam. Foi preciso montar de raiz, foi preciso legislar sobre eles, foi preciso montar sistemas de informação, foi preciso começar a processar os pagamentos, etc, etc. Tudo isso tem sido um esforço hercúleo que os serviços, designadamente da Segurança Social, mas não só, têm levado a cabo, porque a par das medidas já tradicionais ou clássicas do nosso Estado Social, que se mantém, os subsídios de desemprego, as pensões, o rendimento social de inserção, foi criado toda uma panóplia de novos apoios, com uma avalanche de pedidos, para responder a situações, designadamente no layoff, mas não só, no apoio às famílias que ficaram em casa para acompanhar os seus filhos, no apoio aos trabalhadores independentes. Foram criados mecanismos que não existiam para cobrir setores que não tinham qualquer proteção social. Ainda assim, têm vindo a ser suscitadas questões sobre alguns setores, algumas pessoas, algumas empresas, alguns trabalhadores que não ficaram abrangidos por esses mecanismos, que ficaram a descoberto. E, portanto, nós temos vindo a fazer esse levantamento e esta semana, no Conselho de Ministros, na quinta-feira, iremos aprovar um diploma que visa ir ao encontro e colmatar algumas dessas medidas que ficaram por... dessas pessoas, dessas situações que ficaram por Como por exemplo? Como, por exemplo, ao nível dos sócios gerentes, neste momento o que temos apenas é
uma cobertura de sócios-gerentes que não têm trabalhadores a cargo, e vamos passar a aplicar esse apoio aos sócios-gerentes também a sócios-gerentes que tenham, de microempresas que tenham até 10 trabalhadores. Outra situação tem a ver com os trabalhadores independentes, criámos um apoio específico para eles, mas nos primeiros 12 meses os trabalhadores independentes estão isentos de contribuições. E por não terem contribuído, numa situação em que estavam isentos, depois também não tinham acesso a este apoio especial que criámos. Vamos também resolver isso e dar um apoio específico para estes trabalhadores independentes que no início da sua atividade, nos primeiros 12 meses, não contribuíram ainda. O prazo de acesso ao subsídio social de desemprego inicial, existe um prazo de contribuições mínimas para poder aceder. Vamos encurtar esse prazo para metade. Estes são apenas alguns exemplos se quiser, de buracos que ficaram, de situações que ficaram por cobrir, que ficaram ao descoberto dos mecanismos que criámos, e queremos também responder a essas situações. Não queremos deixar ninguém desprotegido. Esse é o nosso objetivo. Essas novas... vindo, como expliquei há pouco, sempre a reajustar as nossas medidas, sempre a reavaliar, e é isso que faremos mais uma vez esta semana, depois desta identificação que foi feita de alguns setores que não tinham a devida proteção. Essas novas coberturas, digamos assim, vão ter um efeito retroativo ou vigoram só a partir do momento em que são aprovadas no Conselho de Ministros? Vão vigorar para o futuro. Ok. E dependem da aprovação no Parlamento? Ou... Não. Trata-se de um decreto-lei que o Governo irá aprovar. Aliás, até haveria uma dificuldade disto surgir via Parlamento. Enfim, uma questão técnico-jurídica, que é a lei travão, que não permite aos partidos apresentar medidas que tenham despesa. Como isto tem despesa imediata, tem mesmo de ser o Governo a avançar e aprovar estas medidas, e é isso que faremos na quinta-feira. E quando é que avançam com o orçamento suplementar? O orçamento suplementar chegará a seu tempo, não vale a pena termos demasiada ansiedade, ele chegará seguramente até o verão, antes do verão, sim, seguramente ainda nesta sessão legislativa. Há ainda muita incerteza, e há muita incerteza não só quanto aos efeitos económicos desta epidemia, quanto até ao próprio comportamento da epidemia, não é? E, portanto, a própria situação epidémica ou epidemiológica tem um efeito necessariamente nos efeitos maiores ou menores sobre a economia, consequentemente também sobre as contas públicas e sobre a necessidade de agir e de intervir ao nível do Orçamento de Estado. Portanto, estamos a fazer essa avaliação. Em breve também apresentaremos um programa de estabilidade simplificado, também ajustado com as contingências da incerteza de alguma incerteza que existe em relação aos dados, mas falamos numa primeira análise essa atualização do plano de estabilidade e depois, em devido tempo, até ao verão, apresentaremos na Assembleia da República o Orçamento Suplementar. Há pouco falava de várias situações que se foram apercebendo, no fundo, de setores que foram ficando para trás. O Governo antecipa que mesmo com todos os apoios que tem vindo a anunciar, haverá empresas que vão necessariamente desaparecer, que não aguentam. Há um plano para os trabalhadores que, no fundo, vão entrar em situações de desemprego por via desta epidemia? Bom, nós temos procurado agir a vários níveis, não é? Agora, deixa-me ser totalmente honesto. Esta situação não será indolor e, portanto, as consequências sentir-se-ão, e haverá, infelizmente, muitos portugueses que sentirão essas consequências. Nós temos vindo a atuar para mitigar essas consequências. Designadamente no plano do emprego, o que fizemos, sobretudo com a medida de um layoff, que é a medida de efeito com maior impacto nesta situação, foi ajudar as empresas a manterem o emprego, a segurarem o emprego e a não recorrerem ou não recorrerem de todo, idealmente, ao desemprego, a despedimentos dos seus trabalhadores. Pois, há dúvida se saem do layoff para a atividade ou do layoff para o desemprego, não é? O que está previsto é que as empresas que correm ao layoff não podem despedir. E com isso temos, no fundo, a ideia de congelar a situação das empresas no momento pré-Covid, e tentar que elas aguentem agora neste período mais crítico, até ao final do segundo trimestre, até ao final de junho. Agora é aguentar, é ajudar as empresas a aguentar, é dar-lhes apoio de tesouraria, é diferir o pagamento de impostos ou de contribuições sociais, é ajudá-las no pagamento até 2/3 dos salários, é, no fundo, ajudar as empresas a aguentar e a assegurar os seus postos de trabalho. E depois, passada esta fase mais crítica, será preciso um plano de relançamento da economia, isso é indiscutível, não só a nível nacional, a nível europeu, isso está em discussão, como sabem, e, portanto, será preciso um plano robusto de relançamento da economia, isso é inevitável. Agora, e para quando é que estima que tenhamos plano europeu?
Bom, não sei dizer. Sabe que os calendários europeus é muito difícil antecipá-los porque nem sempre correm como Também planeado. ficou um bocadinho congelado. Não, isso o último Conselho Europeu foi claro a esse respeito, deu um mandato claro à Comissão Europeia para preparar e elaborar um plano baseado no orçamento comunitário, mas agora muitíssimo reforçado em termos de valores, para ter, de facto, a tal bazuca que se espera que seja uma bazuca de resposta a esta situação. Portanto, vamos ter novidades a breve trecho. Estes processos negociais ao nível europeu são sempre difíceis, mas a Europa tem vindo a responder, já com medidas muito importantes que resultaram do último Eurogrupo e que depois foram endossadas pelo Conselho Europeu, designadamente de apoio aos trabalhadores, ao emprego, de apoio às empresas e de apoio aos Estados. E, portanto, temos aí um primeiro conjunto de medidas no valor superior a 500 mil milhões de euros, e agora espera-se que se vá ainda bastante mais longe nesse tal plano de relançamento, com um prazo um bocadinho mais longo. Temos que esperar para ver, desejando que, obviamente, isto seja o mais poderoso possível e mais robusto possível para podermos ajudar a nossa economia. O Governo só vai apresentar o orçamento suplementar depois de conhecer a resposta europeia? Nós vamos apresentar o orçamento suplementar seguramente nesta sessão legislativa, portanto até ao verão. Isso, portanto, é independente do calendário europeu. Desejavelmente, se o conseguíssemos fazer já com ideias claras do que vai ser essa resposta europeia, melhor. Também será possível recorrer a mecanismos europeus de ajuda alimentar, como aconteceu no tempo da Troika. Já tem havido vários alertas, nomeadamente do Banco Alimentar contra a Fome, de situações de carência. No tempo do ajustamento financeiro foi possível, será possível agora? Esse plano existe desde então e está em curso, tem estado em curso e está disponível para ser utilizado. É, no fundo, uma vertente de utilização dos fundos comunitários que financia um programa de apoio alimentar a pessoas especialmente carenciadas. Ele foi criado e tem estado a vigorar, é um dos programas operacionais, digamos assim. Temos fundos comunitários de apoio às empresas, de apoio às pessoas, de apoio social, e temos também esse. Esse tem estado disponível, continuará disponível, seguramente recorreremos a ele na medida do necessário para apoiar os mais frágeis dos mais frágeis. Também entre os mais frágeis dos mais frágeis estão os idosos e os que estão em lares, que foram dos primeiros a ficar confinados, e tem havido vários apelos das instituições a pedir não só um plano de desconfinamento também para os lares, mas mais apoios. Há margem para dar mais apoios também ao setor social? Bom, a questão dos idosos, de facto, é uma questão que nos preocupa, porque como é sabido, são os mais vulneráveis a esta doença e por isso têm sido aqueles que têm sido objeto também de uma proteção especial. Preocupa-me, por vezes, essa proteção especial tenha sido confundida com alguma estigmatização dos idosos. Isso é algo que eu gostaria de fazer aqui um apelo para que não acontecesse. Os idosos são, na verdade, as maiores vítimas desta pandemia, e o que temos feito é para os proteger com consequências que são dolorosas, sabemos, para os próprios, que muitas vezes já vivem em condições de algum isolamento e de alguma solidão e que agora, por esta impossibilidade de terem visitas ou terem contacto com a respectiva família, ficaram ainda mais isolados, e para as próprias famílias que têm visto privadas de visitar os idosos que têm em lares e em estruturas de acolhimento. Sabemos bem quão difícil isso é para as famílias. E estamos conscientes disso. A Direção-Geral da Saúde está a trabalhar num plano relativamente aos lares para verificar em que termos é que poderá ou não ser possível retomar as visitas. Isso em si creio que será, sendo possível, um fator muito positivo. Acho que temos também, nesta aprendizagem digital que temos feito muito rápida nas escolas, temos que aplicar também isso ao setor social dos mais idosos e ajudá-los a lidar com as novas tecnologias para que possam, não podendo ter o contacto presencial com as famílias, que é o ideal, que possam ter um contacto à distância através de meios eletrónicos. E, portanto, os idosos são, de facto, um alvo da nossa preocupação. Quanto ao setor social, temos tido a preocupação também de conferir apoios para esse setor. Tem havido reuniões semanais da Comissão Permanente do Setor Social. A Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social tem reunido com os representantes das IPSS, das Misericórdias. Houve um aumento este ano da comparticipação da Segurança Social no que diz respeito aos acordos de cooperação com o setor social, no valor de 59 milhões de euros. Houve uma decisão de manter as comparticipações financeiras da Segurança Social, mesmo naqueles casos em que as respostas foram suspensas, por exemplo, o caso das creches, que não têm estado em funcionamento, não têm tido frequência de
de utentes, de crianças neste caso, mas o apoio tem sido mantido, apesar do fecho das creches. Tem havido uma comparticipação dos cuidados domiciliários, assumindo a diferença de custo, que tem um custo acrescido. Houve um programa do IFP para apoio à contratação de recursos humanos adicionais para lares, com bolsas do IFP. Houve até o momento já 2.800 pessoas com candidaturas aprovadas para reforçar, para uma resposta de emergência de reforço do pessoal dos lares. Estas instituições podem também recorrer ao layoff simplificado, podem também diferir os seus pagamentos de impostos e de contribuições sociais. Portanto, tem havido uma panóplia de medidas de resposta a este setor, que está na primeira linha, sem dúvida, está na primeira linha da resposta que é necessário dar a esta epidemia. Durante o resto da legislatura, o Governo vai estar apenas a gerir o pós-pandemia? Deixou de ter programa? Não deixou. Pelo contrário, sabe? Nós definimos 4 grandes eixos estratégicos, 4 grandes desafios no nosso programa do Governo. E todos eles, de uma maneira ou de outra, mantêm grande atualidade, embora a uma nova luz, é certo. Uma desses desafios era o desafio das desigualdades. Ora, isto vai deixar tudo isto vai deixar marcas em termos de desigualdades. Temos que voltar a fazer um combate feroz. Temos que reforçar o combate que já tínhamos previsto fazer às desigualdades. Vamos ter que ter instrumentos reforçados, renovados, para combater esse maior gap de desigualdades que provavelmente ainda se abrirá depois com os efeitos económicos desta situação. Ao nível, outro grande desafio era o desafio da sociedade digital. E esse nem é preciso explicar. Está visto com o que aconteceu, com a adaptação tão rápida dos nossos professores, dos nossos alunos, do nosso sistema educativo, e como dizia há pouco, também queremos que isso se transpire para os estratos mais idosos da nossa população. Como a aposta no digital era tão importante para dar, se tornou agora tão óbvia a sua importância para dar resposta. E também por aí passa muitas das desigualdades que se estão a verificar agora e muito do combate à desigualdade. Tem razão, há uma questão de equidade no acesso a estes meios digitais que é preciso resolver, e por isso, aliás, o Governo já anunciou que para o próximo ano, com mais algum tempo para preparar, estará em vigor, em força nas escolas, um plano de digitalização das escolas para que todos os alunos tenham recursos, tenham acesso a estes meios eletrónicos e, portanto, que não fiquem prejudicados pelo facto do ensino poder passar a ser à distância, porque estamos sempre nessa contingência em função de não sabe se virá uma segunda onda, enfim, não sabemos o que é que vai acontecer. Mas já agora, só para completar os desafios estratégicos, o desafio estratégico é das alterações climáticas, e não haja dúvida nenhuma que no plano de relançamento que vai haver, no plano de novos investimentos que é preciso levar a cabo para o relançamento da economia, vai ter que haver uma consciência ecológica muito forte e uma sustentabilidade ambiental, e, portanto, será um crescimento, uma retoma de crescimento que se pretende verde, de acordo com o Green New Deal e com a ideia do Pacto Ecológico Europeu. E, por fim, a demografia que tivemos ainda agora a falar dos mais idosos e da situação a que é preciso responder a este setor que se sente isolado e que ultimamente tem estado ainda mais isolado. Portanto, qualquer um destes desafios ganha uma nova atualidade, uma nova acuidade. É certo que sob um novo olhar, sob um novo prisma, mas seguramente temos programa ainda até ao final da legislatura. Mas o programa foi feito com uma conjuntura económica bastante diferente daquela que se antecipa neste momento. É verdade, e por isso vai ser também preciso, já temos estado e vamos ter que continuar a encontrar mecanismos para responder a novas necessidades que não se anteviam. E por isso, como dizia, é preciso um programa de relançamento da economia, vai ser preciso. Nesta fase, estamos na fase de contenção e de tentar segurar as empresas e os empregos, mas vai ser preciso um programa de relançamento, de retoma, porque quando nos achávamos que já tínhamos ultrapassado uma crise, vamos deparar com uma nova crise. E em muitos setores vamos ter que recomeçar um trabalho que já fizemos, de retoma gradual, progressiva, e, portanto, vamos ter que recuperar esse esforço, esse trabalho. Às vezes parece um bocadinho inglório, depois de tudo o que, coletivamente como país, não falo agora do Governo, depois de tudo o que conseguimos, ultrapassando em grande medida a crise económica dos últimos anos, vamos ter que nos defrontar novamente com uma crise. Enfim, mas é preciso não baixar os braços. Todos, coletivamente, temos que nos mobilizar para este novo desafio que Portugal enfrenta e que vamos ter coletivamente. Isso vai, obviamente, implicar que a nossa ação governativa, obviamente, dê uma resposta a esses desafios. Mas dê uma resposta com que parceiros? É que temos vivido aqui um bocadinho um tempo de exceção política. O Governo estava numa fase em que parecia ter dificuldades com os seus parceiros à esquerda. Ainda resta apoio político à esquerda para continuar, ou este plano de relançamento da economia vai ter que ser feito com outros apoios ou com apoios mais vastos?
O Governo nunca teve dúvidas sobre onde estavam os seus parceiros. Nós falamos com todos, agradecemos, sobretudo nesta fase difícil, o contributo de todos. Estamos disponíveis para considerar todas as propostas e aferir a sua viabilidade, e creio que tem sido, de facto, muito, muito útil e muito salutar e muito importante este clima de unidade que tem havido, de união em torno deste desafio que temos pela frente. Agora, nós sempre soubemos onde estavam os nossos parceiros na Assembleia da República. É como eles temos vindo a trabalhar ao longo já da última legislatura, dos últimos 4 anos, ainda na aprovação deste Orçamento de Estado, que acabou de entrar em vigor, parece que não, mas entrou em vigor há muito pouco tempo, e, portanto, desse ponto de vista, as circunstâncias não mudaram para o Governo e, portanto, temos já métodos de trabalho rotinados do passado, já nos conhecemos, temos formas de atuar, às vezes há maiores dificuldades, outras vezes menos. É natural do processo político, o processo político é assim, quando falamos de partidos que são diferentes e que assumem a sua diferença, e que não têm... Nomeadamente o PCP tem assumido aqui muito a diferença nos últimos tempos, não é? Mas é normal, são Contra o partidos estado de distintos, com emergência, identidades distintas, com o 1º de maio, como foi. mas apesar dessas diferenças, temos sabido construir um caminho em comum. E é isso que, do ponto de vista do Governo, se mantém. Não temos qualquer mudança de perspectiva a esse Acredita respeito. que pode continuar a haver um caminho comum à esquerda? Se soubemos vencer a última crise à esquerda, creio que saberemos vencer esta crise à esquerda. Ainda em relação à esquerda, a celebração do 1º de maio passou a ideia de que o Governo abriu uma exceção para a CGTP e para o PCP. O PCP também já fez saber que está a preparar a festa do Avante. Não seria melhor o Governo dizer já alguma coisa sobre a festa do Avante, como vai dizer sobre os festivais de verão? Bom, a Festa do Avante é em setembro. Setembro, neste momento, parece uma eternidade de distância. E, portanto, teremos naturalmente que analisar essa situação com tempo, em função também do que for o desenvolvimento epidemiológico. É muitíssimo cedo para decidir ou para estar a opinar sobre o que é possível acontecer em setembro. Temos ainda muitas incógnitas pela frente e temos que acompanhar em permanência o desenvolvimento da situação. E temos um verão que, o verão tradicional português, para além de praia, é também feito de festas por essas aldeias fora. O Governo já começou a pensar também no que dizer em relação a essas festas? Terá que haver uma grande prudência. Definiremos mais à frente regras mais precisas, mas o que posso desde já adiantar, parece-me de elementar bom senso, é que terá de haver uma enorme prudência em relação a esse tipo de festas, arraiais, etc. Muitos deles já têm vindo a ser desmarcados pelos seus organizadores e, portanto, seguramente muitos deles não se poderão realizar, outros realizar-se-ão em moldes muito diferentes daquilo que era habitual. Será um verão diferente também a esse respeito. E, portanto, esperemos que não tenhamos de estar tão confinados como temos estado até agora. O objetivo é esse, mas seguramente uma vida de convívio em massa e com grande aglomerado de pessoas, tudo o que sejam aglomerados de pessoas são sempre fatores de risco e, portanto, vamos ter que ter a maior das cautelas e todos temos de estar conscientes disso. O Governo remeteu para o fim de maio o regresso das celebrações religiosas. Presumo que continue a conversar com as várias confissões. Que eco é que tem dessas várias confissões religiosas, se bem que no espaço público alguns católicos tenham manifestado mais alguma pressa para regressar às celebrações? Bom, é normal que todos nós tenhamos saudades daquilo de que gostamos e queiramos voltar àquilo que era a nossa rotina e que nos era e às realidades que nos eram caras. Tem havido, de facto, conversações em permanência entre o Governo e as confissões religiosas, a Igreja Católica e outras, a esse respeito. As celebrações religiosas comunitárias são, pelo número de pessoas, pela agregação de pessoas, pela proximidade das pessoas e muitas vezes pela faixa populacional das pessoas envolvidas, são, de facto, situações que implicam algum risco. E, por isso, fomos cautelosos, sempre em articulação com a Igreja Católica e com outras confissões religiosas, na definição desse calendário. Aliás, deixe-me dizer que a Igreja Católica foi até, desde o início, muito prudente a este respeito e muito responsável. Antecipou sequer, de forma conversada com o Governo, mas foi ela que tomou a iniciativa, logo, ainda antes do estado de emergência, ainda antes de ter sido suspenso o direito de culto coletivo no quadro do estado de emergência, a Igreja Católica tomou a decisão de suspender as celebrações eucarísticas, por compreender muito bem que, de facto, são cerimónias que têm um risco acrescido. E, portanto, temos de ser prudentes, mas a Igreja Católica tem sido muitíssimo prudente a este respeito, e eu queria
queria saudar e louvar essa atitude de prudência que temos verificado nos contactos que temos tido com a Igreja Católica, também com outras confissões religiosas. Sabemos bem a falta que para os crentes... Estão em Ramadão, portanto também é uma altura importantíssima para eles. É verdade, estamos exatamente no período do Ramadão, o período alto para a religião muçulmana, e portanto para todos isto implica sacrifícios. Também para quem tem uma vivência da sua fé e que gosta de ter uma vivência comunitária da sua fé, isto implica um sacrifício, estamos bem conscientes. Mas temos que ter alguma prudência e creio que as confissões religiosas têm demonstrado desde o início essa grande prudência e, portanto, desejavelmente chegaremos ao momento onde será possível retomar esse tipo de atividades. Muito obrigada, nós hoje ficamos por aqui. Obrigado, Voltaremos para a semana com outro convidado.